porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na atribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. 3. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pâmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e, prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Bom, eu quero dividir a história dele em 2 partes aqui, né? Essa daqui é a primeira parte, depois a gente vai ler a segunda parte. Então, quem foi Estevão? Estevão foi um homem de fé e coragem. Aqui tem jovens de fé e coragem? Levanta a mão. Amém? Depois, no final, eu vou fazer essa pergunta, a gente vai ver. Amém. Então, Estevão foi um homem de fé e coragem. Ele foi um dos escolhidos para fazer a distribuição dos alimentos a viúvas de fala grega. Ou seja, ele estava em um ministério que não era muito prestigiado, esse ministério. Se a gente vê, ele foi chamado, né? Foi escolhido para estar fazendo a distribuição de alimento, né? Então, naquela época, não era um ministério prestigiado, mas era um ministério essencial. Muito essencial. Por quê? Por causa disso, podia liberar os apóstolos para fazer o quê? Para a pregação da palavra de Deus. Então, ele e mais 6 que foram escolhidos faziam esse ministério, que era um ministério muito essencial. Estevão era um orador, um homem cheio de fé, um homem que honrava a Deus, um homem que buscava, um homem que era cheio do Espírito Santo. A palavra diz, se a gente for ver, ali no capítulo 6, do versículo 8, 10, fala que era um homem fiel a Deus, cheio da graça e do poder de Deus. E a Bíblia também relata que Estevão realizava grandes milagres e maravilhas, sinais entre o povo. Então a gente via que era um homem temente a Deus, um homem que buscava a Deus, um homem cheio do Espírito Santo. E ninguém poderia resistir à sabedoria e ao Espírito que ele falava. Ou seja, nós, jovens, não jovens, nós cristãos, nós temos que honrar a Deus, porque temos hoje uma vida que quem nos deu essa vida foi o Senhor. A gente sabe que Jesus Cristo morreu naquela cruz por nós, por cada um de nós.
Então nós temos que honrar a Deus. Se a gente vê essa história de Estevão, a gente vai ler a segunda parte, que a segunda parte ela é pesada. Quem conhece sabe o que eu estou falando. A gente vê que Estevão foi um homem que buscou a Deus de todo o coração. Um homem que se dispôs a fazer a vontade de Deus. E o mais importante em nossa vida é que nós temos que deixar aceso o Espírito Santo em nossos corações. O Espírito Santo tem que estar aceso em nossos corações em todo o tempo, em todo momento. Eu quero nesse intervalo falar um pouco de um testemunho que a minha mãe contou para a gente na terça-feira agora que passou. E eu, não é que eu acompanhei direto, mas eu estava presente. Ela compartilhou com a gente no café da manhã esse testemunho. Eu quero compartilhar com vocês pelo fato da gente estar sempre disposto, estar sempre com o coração quebrantado e puro ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele deseja nos usar a cada dia, em todo o tempo, em todo momento. E aconteceu que a minha mãe, quando ela desceu, ela estava saindo de casa, e eu estava vendo pela câmera, né? Ela saiu e ela estava no celular, e daqui a pouco apareceu uma mulher que estava pedindo algo para ela, só que como ela estava no telefone, ela meio que não entendeu direito o que a mulher falou e fez assim com a mão e estava no telefone, né? E a mulher pegou e foi embora. E a minha mãe falou que na hora, quando ela desligou o telefone, ela foi entrar no carro, o Espírito Santo falou fortemente no coração dela. Falou assim, vai atrás daquela mulher. E a minha mãe, naquela dúvida, é ou não é? Ela foi entrar no carro de novo, o Espírito Santo tocou no coração dela, falou assim, vai atrás daquela mulher. E na hora minha mãe saiu de casa, e eu vi pela câmera que minha mãe foi, voltou, depois ela ficou parada, ela foi e voltou. E quando ela chegou, ela foi atrás da mulher, ela estava chegando perto da mulher, a mulher estava chorando. Ela estava chegando com o carro, ela estava com o vidro aberto, a mulher estava chorando. E estava chorando e dizendo assim, Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda. E a minha mãe sentiu na hora o Espírito Santo falar, dá esses R$50 que você tem na carteira. Era R$50 que minha mãe tinha na carteira. E na hora que minha mãe chegou perto dela com o carro, parou o carro e chamou ela, viu a mulher estava soluçando de chorar, em prantos. A minha mãe, quando deu o dinheiro para ela começou a ajoelhar no chão e começou a agradecer a Deus. Começou a dizer, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, eu te agradeço. E isso é tão forte para a gente, porque a gente precisa estar sensível ao Espírito Santo. Se minha mãe não tivesse sensível ao Espírito Santo, isso não ia acontecer. Como ela estava sensível ao Espírito Santo, o Espírito Santo tocou no coração dela, falou com ela, e ela foi e deu esse dinheiro para essa mulher. E essa mulher depois disse que era esse valor que ela precisava, porque ela precisaria comprar um gás para os filhos dela que estavam na casa e não tinha gás. E Deus abençoou essa mulher através da minha mãe para tá comprando esse gás. Então a gente vê que a gente tem que ter o coração quebrantado, porque o Espírito Santo em todo o tempo ele está querendo falar conosco. Ele está querendo falar em nossos corações. E a gente precisa estar sensível ao Espírito Santo. Amém? Então, continuando, se a gente vê na história aqui de Estevão foi um homem que ele foi muito corajoso. Ele foi corajoso e duro ao fazer o discurso diante dos líderes religiosos. Ou seja, Estevão estava diante dos líderes religiosos. E ele não se importava com nada, ele só se importava em falar a verdade, em falar da palavra de Deus. Só importava falar aquilo que o Espírito Santo estava colocando no coração dele para que ele transmitisse. E se a gente parar hoje fazendo um exemplo, se você tiver na frente, vou dar um exemplo, na frente de vários terroristas, e você sendo impedido de falar de Jesus, será que você falava ou não? Qual seria a sua reação na frente de tanto terrorista? Será que você falava de Jesus ou não? É por isso que Estevão foi corajoso. Ele foi corajoso e além de ser corajoso, ele foi duro na palavra. Porque
A gente vai ler a segunda parte, só que não tudo porque é muito grande, mas eu quero que vocês leiam em casa. A gente só vai ler o final dessa, que está no capítulo 7, né? A gente vai ler o final. Mas ele foi muito duro. E quando Estevão chegou para falar diante dos líderes, a gente vê que eles tramaram contra Estevão. Tramaram contra ele, dizendo que esse homem estava falando contra Deus e contra a lei de Moisés. Mas não era verdade. A gente acabou de ler no capítulo 6 aqui, que não era verdade. E quando os líderes religiosos perguntaram se toda essa condenação era verdade que eles estavam falando, a gente vai ver que Estevão, ele respondeu essa pergunta com o maior sermão de todo o Novo Testamento. Ou seja, se fosse para vocês a pergunta, vocês sabendo que vocês estavam corretos, certo? E eles perguntassem, você fez tudo isso? Qual seria a pergunta? Não, eu não fiz isso. A resposta nossa seria essa: não, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Não, Estevão, ele deu um sermão. Deu um sermão que, esse sermão é o maior de todo o Novo Testamento. Eu queria partir para a segunda parte, que está no capítulo 7, que a gente possa abrir agora. Atos capítulo 7, versículo 51. Amém? Atos 7, versículo 51 diz assim: isso foi o final do sermão de Estevão. Ele diz: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Até aí. Se você estivesse do lado de Estevão, o que você diria para ele? Eu diria: pelo amor de Deus, não fica falando isso, para de falar isso daí. Mas Estevão foi muito duro. Foi muito duro o que ele falou. Ele diz: povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos. Imagine o povo ouvindo isso, os líderes judeus ouvindo isso. Imagine. Agora continuando, que é a parte pesada desse capítulo, versículo 54. Fala assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. O que vocês vê nessa palavra? Você vê o pessoal tudo raivoso, tudo com raiva, louco para ir para cima dele. 55. Mas Estevão estava cheio de quem? De quem? Estevão estava cheio do Espírito Santo. Levantou os olhos para o céu e viu o quê? Viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Irmãos, pense um pouco nisso. Imagine essa cena. Essa cena que Estevão estava tendo essa visão. Continuando, e disse, 56: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, ou seja, avançaram para cima dele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a fazer o quê? Fazer o quê? Apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Depois vocês sabem quem foi esse Saulo.
Agora vem o pesado. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou ainda: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Eu não sei para vocês, mas isso é muito forte. É muito forte porque um homem como Estevão, que foi escolhido pelos discípulos, não tinha um ministério prestigiado. Ele estava ali para dar alimentos para as viúvas. Mas era um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que chegou a esse ponto a morrer desse jeito. Quando vejo esse versículo, que enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, morreu. Morreu. O que a gente aprende com essa história, jovens, irmãos? A gente aprende que o mundo que a gente está vivendo hoje, a gente sabe que o mundo está perdido. Só o fato de vocês estarem aqui pode ter tido resistência de vocês estarem aqui, alguns, sim ou não? Pode ter tido resistência, e a gente sabe que o trabalho do diabo é esse, é de deixar nós longe de Deus. Esse é o trabalho do diabo. Mas nós precisamos tomar cuidado. Teve um escritor que disse: tome cuidado para que as coisas urgentes não atropelem as coisas importantes. Eu vou repetir, guarda isso. Tome cuidado para que as coisas urgentes não atropelem as coisas importantes. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui neste mundo? Qual é o nosso chamado? Qual é o seu chamado? Seu chamado é de buscar o Senhor, é de se colocar diante de Deus. O inimigo, ele está furioso. Ele está furioso. Ele procura desde criança, jovens, desde aí, porque ele sabe que quando ele ganha o jovem, ele sabe que ele já conseguiu tudo. Então nós precisamos tomar cuidado. Hoje, o inimigo, ele está colocando muita distração em nossos meios. Tá bom, Gabriel, mas qual é a distração? Celular, rede social, entretenimento. O que você faz quando você acorda? Você dobra o seu joelho e agradece a Deus? Ou você pega o seu celular que está do lado e já vê, preocupado com as mensagens que estão ali? Ou abre o Instagram, ou o TikTok, ou as outras coisas? A gente precisa tomar cuidado para que as coisas urgentes não atropelem as coisas mais importantes. O que é importante é buscar o Senhor em primeiro lugar. É buscar o Senhor em primeiro lugar. Então a gente precisa tomar cuidado. Deus, Ele quer falar, Ele está falando com cada um de nós aqui. Ele quer uma vida completamente para Ele,
completamente para Ele? Qual é a tua mentalidade? Qual é a tua mentalidade hoje? Nós precisamos nos dedicar ao Senhor. Nós precisamos nos dedicar ao Senhor. Precisamos tomar cuidado com as distrações que o inimigo tem colocado em nossa frente, tem dado a nós como bandeja. Tome cuidado com rede social, tome cuidado de dar mais importância às coisas que não são importantes. Não são importantes. Então, o que Deus quer falar com cada um de nós aqui é que nós precisamos estar firmados nele, firmado no Senhor. Eu sei que não é fácil. Eu sei que o mundo aí fora oferece tantas coisas, mas isso não é pra gente. Isso não é pra você, isso não é pra mim. Isso aqui é pra nós. Estarmos aqui reunidos, para quê? Para buscar o único, de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É isso daqui que Deus deseja de nós. Mas não é só aqui, é na sua casa, é no teu trabalho, é onde você esteja, onde você está com a planta dos seus pés. Você precisa ser luz, você precisa ser o sal dessa terra. Irmãos, o tempo está chegando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Estudem um pouco sobre escatologia. Para quem não sabe o que é escatologia, é estudo do fim, do final dos tempos. Nós precisamos estudar, nós precisamos ter uma vida de devoção. Não é só estar aqui, ou orar quando você acorda, ou orar quando você vai dormir. Não, Deus não quer isso. Deus quer mais que isso, Deus quer intimidade. Porque todos nós somos sacerdotes, Deus quer intimidade com Ele. É mais importante a adoração. A adoração vem em primeiro lugar, depois o serviço. Então Deus está falando no coração de cada um de nós hoje, porque Ele quer devoção. Bom, na França, para quem não sabe, é um país que a maioria das pessoas são tudo muçulmano lá. Para você achar uma igreja evangélica é muito difícil. É muito difícil. E no clube que eu jogo hoje tem vários jogadores, acho que a maioria é tudo muçulmano também. E sabe, quando eu vejo a devoção que eles têm na fé deles, eu olho para nós e falo, o cristão está passando vergonha, porque o que eles fazem é coisa de absurdo. Vocês sabiam que os muçulmanos, eles oram 5 vezes por dia? Os muçulmanos têm um período que se chama Ramadã, para quem não sabe, é o período de jejum deles, onde eles comem só quando o sol vai embora. Ou seja, quando tem sol, quando tem claridade, eles não comem. Oram de madrugada. Pegam um tapetinho deles lá, colocam e fica fazendo as orações dele. E eu olhando isso, eu digo, Senhor, por que nós não fazemos isso? Qual a resistência de tudo isso? Irmãos, nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Nós precisamos nos dedicar a Ele. Não é para ganhar alguma coisa em troca. Eu sempre costumo dizer quando eu oro, Senhor, eu não quero nada em troca. A única coisa que eu quero em troca do Senhor é a Tua presença. É a Tua presença. Nós precisamos buscar, porque o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. E essa palavra que Deus colocou em meu coração para estar falando aqui com vocês hoje, nós vemos esse exemplo de Estevão.
é um exemplo que nós temos que ter em nossos corações. Acima de todas as coisas, o maior exemplo de todos é Jesus Cristo. Mas nós pegamos esse exemplo de Estevão, um homem que não era considerado tão importante, mas o modo que ele morreu nos mostra a fidelidade dele. A fidelidade dele ao Senhor. Então nós precisamos honrar a Deus com o que nós temos, com o que somos. Abstenha das coisas do mundo. Isso é uma diversão que é somente um momento, depois isso passa. Esteja com os olhos para as coisas que são eternas e não para as coisas que são passageiras, porque tudo isso vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela permanece para sempre. Então que nós possamos nos dedicar de todo o nosso coração ao Senhor, porque o tempo está vindo. Está chegando o momento. Nós precisamos buscar a Deus. Buscar a Deus. Você acordar, você busca a Deus. Você tem devocional com Deus. Você tem comunhão com Deus no seu dia a dia. Você ora, você jejua. É isso que Deus espera. Deus espera de nós que nós busquemos Ele de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Para terminar, quero ler alguns versículos que você possa marcar ou guardar, que diz assim, em Salmo 119, versículo 1, do 1 ao 3, diz assim: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. 1 João 2,14. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Salmo 119, 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. 1 Timóteo 4,12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aí você pode dizer, mas Gabriel, é muito difícil viver firmado. Como que eu faço para viver firmado? Como que eu faço? É difícil no nosso dia a dia. É difícil, temos muita tentações. Olha o que diz em Gálatas 5, 16, 17. Por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. É difícil, mas aqui está tudo explicado. Está dizendo qual é o caminho da gente seguir. Para terminar, é tempo de mudar, jovens. É tempo de viver uma vida com Deus. Não digo isso por pressão psicológica, não. É verdade do céu isso. Deus quer salvar a tua alma.
viva em Cristo, morra em Cristo, assim viverá na eternidade, na nova Jerusalém. Amém? Que a gente possa ficar de pé. Amém. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você que escutou essa palavra. Tem algum de vocês aqui que deseja aceitar Jesus? Algum de vocês que, não, eu quero aceitar Jesus, eu não conheço Jesus, eu quero aceitar Jesus? Tem algum de vocês aqui? Lembra o que eu falei? Estevão foi um homem do quê? De fé e coragem. Eu perguntei aqui, tem jovens de fé e coragem? Amém? Tem algum de vocês que precisa ter coragem para vir aqui à frente e dizer, não, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero aceitar Jesus de todo o meu coração. Tem algum de vocês aqui que deseja? Fica acanhado não. Não tem? Tem alguém que deseja se reconciliar com Deus? Alguém que deseja, não, eu preciso renovar minha aliança com o Senhor, porque a vida que eu estou vivendo não é a vida que Deus deseja. A vida que estou vivendo não é aquilo que o Senhor deseja. Se tem alguém aqui que quer reconciliação, vem aqui à frente. Tome coragem, como foi a coragem de Estevão. Vem aqui à frente e se reconciliar com o Senhor. Vem aqui à frente. Aleluia. Fala, Senhor, eu desejo estar na Tua presença. Eu não quero viver mais essa vida que eu vivo. Eu quero outra vida para mim. Eu quero viver com o Senhor de todo o meu coração. Vem aqui à frente, que agora é tempo, é o momento. É o momento. Como eu disse, é tempo de mudar. É tempo de viver uma vida com Deus. Deus quer salvar a tua alma. Deus quer salvar a tua alma. Amém. Tem mais alguém? Não se acanhe, vem, fala, Senhor, eu quero o Senhor. A partir de hoje eu quero viver outra vida. A partir de hoje eu quero me colocar diante do Senhor. A partir de hoje eu quero uma renovação de aliança com o Senhor. Quando eu sair dessa porta aqui, eu vou viver para o Senhor. Não quero mais viver do jeito que eu estava vivendo. Não quero mais ter uma vida como estava levando. Mas eu quero te honrar, Senhor. Porque eu sei que o tempo está chegando, o momento está vindo e o Senhor está pronto para nos buscar. E nós vamos fazer a diferença. Eu quero fazer a diferença. Eu quero fazer a diferença. Tem mais alguém? Tem tempo ainda. Tem mais alguém? Se tiver, venha que dá tempo ainda. Venha que dá tempo. Amém, aleluia. Glória a Deus. Coloca a mão em seu coração. Se quebrante agora aos pés do Senhor. Se quebrante aos pés do Senhor, porque se você veio aqui, até aqui à frente, é porque Deus deseja transformar o seu coração. Deus deseja mudar o teu coração. Você não vai ser mais o mesmo. Deus deseja transformar o seu coração neste momento. Fala, Senhor, eu quero que o Senhor transforme a minha vida, o meu coração. Eu quero viver uma vida completamente diferente a partir de hoje. Senhor, me ajuda, porque não é fácil. Mas me ajuda, Senhor. Coloca a mão no seu coração.
Começa a orar, começa a pedir para que o Espírito Santo possa visitar você nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro, Senhor, nesta hora, Senhor, apresenta, Pai, essas vidas, ó Pai, que vieram, ó Pai, aqui à frente. Esses jovens, ó Pai, que tiveram fé e coragem para estar aqui à frente nesse momento, ó Pai. Eu não conheço, mas o Senhor conhece o coração deles. O Senhor sabe o que cada um está passando, o que cada um precisa, o que cada um necessita, Pai. E eu peço, Senhor, nesse momento, derrama o Teu Santo Espírito, ó Pai, sobre essas vidas, ó Pai, que precisam de Ti, que precisa de uma renovação, Senhor, que necessita do Senhor, que precisa do Senhor, Pai. Tenha misericórdia. Derrama, Pai, a Tua presença, Pai. Derrama, Pai, a Tua unção, ó Pai, sobre essas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pois eu clamo nesta hora, Senhor. Eu oro neste momento, ó Pai. Pai, inclina os Teus ouvidos para ouvir o clamor de cada um que está aqui à frente neste momento, ó Pai. Inclina os Teus ouvidos, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor, dessas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pois eu clamo, Pai, nós clamamos, nós como igreja, Senhor, nos colocamos diante de Ti e pedimos, visita, Senhor. Não somente venha visitar, mas venha habitar. Venha habitar, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu clamo, Senhor, nós clamamos, nós oramos. Espírito Santo de Deus, derrama, Senhor, derrama a Tua presença, Pai. Nós te queremos, nós queremos viver para Ti, Senhor, aqui nessa terra. Queremos fazer a diferença, Senhor. Que estes jovens, ó Pai, façam a diferença onde for que eles estiverem, onde for que eles plantarem as plantas dos pés deles, em nome do Senhor Jesus. Que eles sejam como flechas, ó Pai, em Tuas mãos. Que eles sejam, ó Pai, o sal dessa terra, a luz desse mundo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, pois eu oro, Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia. Que com essa canção você possa cantar ela colocando a mão no seu coração. Só estou esperando o barulho dos Seus passos em direção à porta. Clama, clama. É só bater. Convida o Senhor, convida o Espírito Santo. Convida, convida. Vou abrir pra você entrar. É só bater e eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos Seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu Convida, convida. vou abrir. Nós abrimos, Senhor. Você Nós abrimos o nosso coração. Entra, Senhor. Aleluia. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Maranata.
a Deus, começa a glorificar a Deus, começa a agradecer a Deus, começa a agradecer a Deus, porque o Senhor está transformando o seu coração nesse momento. O Senhor está transformando o seu coração nesta hora. O Senhor está mudando o seu coração nessa hora. O Senhor está quebrantando o seu coração nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Convida, aleluia. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, Tu és digno, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Louvado seja Deus. Pode ter certeza que a partir de hoje vocês vão viver uma nova vida. Vocês vão viver uma nova vida. Porque o Espírito Santo de Deus vai guiar vocês. Quando o Espírito tocar em seus corações, não resista ao Espírito Santo, só obedeça, faça, não resista, porque o Senhor quer levar vocês a um novo nível, Ele quer usar cada um de vocês, aleluia. Pastor Mateus. Fica aqui um pouquinho que o pastor vai orar por vocês também. Glória a Deus. Que essa sede, esse desejo, tudo isso que foi ministrado aqui, os jovens da casa já sabem o quanto nós temos falado sobre isso, sobre busca sobre o Espírito Santo, sobre intimidade com Ele, sobre viver uma nova vida com o Senhor. E hoje o Senhor confirma mais uma vez para nós sermos íntimos dEle, tomarmos decisão, coragem, como foi ministrado aqui, como o Estevão teve coragem. E para os jovens que estavam aqui sábado passado, eu falei que eu ia pregar sobre o quê? Sobre o quê? Coragem. Mas não era eu que ia ministrar, nem sabia que era o Gabriel. E hoje o Senhor só vem cravar para nós termos uma vida cheia do Espírito Santo e coragem para avançar. Amém? Que você possa ficar com essa palavra no teu coração, mas mais que isso, você possa praticar ela todos os dias da tua vida, até a volta do Senhor. Nós vamos orar e agradecer por esse culto, por esse privilégio que nós tivemos de estarmos aqui na casa dele. Coloque a mão no teu coração mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo teu tratar nesta noite sobre as nossas vidas, Senhor.
eu tenho a certeza que o Senhor falou conosco de maneira especial, na nossa intimidade, Senhor, porque o Senhor conhece a nossa vida, a nossa conduta, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor nos despertar. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por o Senhor morrer numa cruz pelas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Que nós possamos viver, Senhor, de grande intimidade com o Senhor. Que o Senhor possa despertar numa geração para fazer a diferença, Pai. Que o Senhor possa despertar jovens, homens e mulheres, Senhor, com coragem para se posicionar e fazer aquilo que o Senhor já um dia ordenou para fazer. Muitos já deixaram o seu ministério de lado, muitos já abandonaram aquilo que o Senhor entregou, mas eu tenho certeza que nessa noite o Senhor tratou no nosso coração para nós fazermos aquilo que o Senhor mandou nós fazermos, aquele chamado ao qual o Senhor já nos confiou, Deus. Então acende essa chama no nosso coração, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim nós oramos e assim nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém? Você pode voltar para o seu lugar, aplaudindo ao nome do Senhor Jesus. Gostaria de chamar o Gabriel aqui, queria orar por você também, em nome de Jesus, para nós encerrarmos. Tenho certeza que você foi abençoado, e assim como você foi abençoado, eu gostaria que você orasse para que Deus continuasse a abençoar a tua vida. Que o Senhor te dê graça por onde quer que você passar, por onde quer que você for, que você seja um representante do céu, em nome de Jesus. Que sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família nunca lhe falte o Espírito Santo, a coragem de Estevão, em nome de Jesus, amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar por ele. Pai, nós clamamos o Teu santo nome, Senhor, pela vida do Gabriel, Senhor, que foi um instrumento em Tuas mãos nessa noite, Pai. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha usar o Teu filho, Pai, a cada dia, de maneira poderosa, de maneira, Senhor, extraordinária, Senhor. Que por onde quer, Senhor, que ele passe, Senhor Jesus, ó Pai, aonde ele colocar as Tuas mãos, abençoado será. Aonde colocar a planta dos Seus pés, o Senhor vos tenho dado, Senhor. Senhor, que o Senhor possa usar o Teu filho, ó Pai, como um canal, um instrumento em Tuas mãos, ó Pai. Usa com poder, autoridade, Senhor, aonde quer que ele for. Que o Senhor possa acompanhar ele, Senhor, na jornada. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, abençoa a tua casa, a tua família, Senhor. Guarda ele, Senhor, livra de todo mal, de todo e qualquer ataque, Senhor, do inimigo, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa abrir as compostas dos céus e abençoar a vida do Teu filho, Pai, de maneira poderosa, Senhor. É isso que nós te pedimos, Senhor, pela vida dele, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos, após o culto, nós vamos ter nosso pós-culto ali. Todos estão convidados a participar conosco. Será um momento de comunhão, de alegria, assim como nós temos feito todos os sábados. Você que pode e vai ficar conosco, amém? Você que não pode, já tem um compromisso, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te acompanhe, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Talvez fale assim, por que nós oramos bastante? Porque nós oramos. Nós oramos porque nós temos intimidade com Ele, nós buscamos Ele, amém? E um recadinho muito importante, acampamento. Tem uma galera já que deu o nome aí, você que não deu o nome, dê seu nome, ó. O tema do nosso acampamento, olha só, Aviva Camp, em busca do Espírito Santo, Gabriel. Então nós temos buscado e o Senhor só tem cravado que nós estamos no caminho certo para buscar o Espírito Santo, para ter grandes experiências. Então você que não deu o seu nome, nos procura, dê o seu nome, procura eu, Gabriel, Milena, a Dani, a Isa, procure alguém da liderança, dê o seu nome, não fique de fora, não fique de fora. Tem o parcelamento aí, ó, para você pagar um pouquinho por mês, para não chegar lá na frente e ficar pesado para você, tá bom? Para os seus pais, em nome de Jesus, amém? Vamos orar e agradecer. Pai, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez nessa noite.
Obrigado pelo teu manifestar da tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo, Senhor, de curto, Senhor, mas eu tenho certeza de muito ganho na nossa vida, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de nós estarmos aqui junto com os nossos irmãos, adorando o teu santo nome, Senhor. Que o Senhor, papai, venha abençoar, Senhor, o nosso pós-culto, Senhor, que seja momento de alegria e confraternização, Senhor. Que ali também o teu Espírito Santo possa estar conosco, Senhor, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua graça e pela tua palavra, Senhor. E aqui nós vamos nos despedir, Senhor, deste lugar, mas jamais da tua presença, Senhor. Seja conosco, abençoa o teu povo em nome de Jesus, amém. Você que nos visita hoje, eu sei que tem uma galera que acompanha o Gabriel aí, seja muito bem-vindo, viu? Em nome de Jesus, sempre que vocês tiverem a oportunidade, quiser estar conosco, estamos aqui todos os sábados. Gabriel, mais uma vez, obrigado, Deus abençoe. Foi de prontidão quando eu mandei uma mensagem para você. Você já, pastor, conta comigo. Vamos estar lá ministrando a palavra em nome de Jesus, amém? Levante sua mão direita bem alto. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Filho amado Jesus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça em cada coração, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos jovens abençoados diz amém, porque nós servimos um Deus tremendo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.